Bom dia, sexto ano. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Nós encerramos o capítulo 4. Já fizemos as atividades. No meu último vídeo, poucas pessoas visualizaram, mas teve assim umas meninas assim que logo em seguida me mandaram as atividades para mim, a atividade em que eu comentei, né, e que eu respondi a atividade, tá certo? Então, quem não assistiu, quem não viu, quem não assistiu, quem não fez a atividade, a última atividade do capítulo 4, pode ver no vídeo anterior que tá lá, né, eu respondendo a atividade, tá bom? Esse capítulo 5, o título é A Arte de Contar História. Gente, e assim, quem é que nunca ouviu uma história? Vocês provavelmente já devem ter, como as histórias, você assistir uma história é legal, mas você ler uma história, ouvir uma história é fantástico, né? E eu me criei numa época que não tinha praticamente televisão, chegou na minha casa muito tarde, tá? Então, eu ia muito pro sítio da minha avó. E a minha avó, ela tem um banco enorme, que um dia eu queria trazer esse banco para mim. E a minha avó sentava e começava a contar. Minha avó sabia muitas histórias. E lá, sem energia, era lá que eu acho que talvez foi com essas histórias que eu comecei a aprender e a gostar da leitura, tá? Das histórias que ela contava. Então, todas essas histórias, a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, essas que vocês já assistiram na televisão, ou já leram, ou já ouviram antes de dormir dos pais de vocês, eu ouvi da minha avó. E era normal a gente ficar nas casas no final da noite, assim, no começo da noite, e alguém sempre está contando história para as crianças. Era muito bom. Muitas brincadeiras infantis, de roda e tudo mais, já que não tinha televisão. Mas uma coisa que me marcou muito quando chegou a televisão na minha casa foi assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sei se vocês já assistiram alguma reprise, eu não sei, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo com a Dona Benta, que a Dona Benta começava a contar uma história, a ler uma história para os netos, e essa história começava a acontecer no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sempre um personagem perdido aparecia por lá, e o Boitatá, o Minotauro, a Yara. Gente, eu nunca esqueci uma vez que a Emília encontrou, ela começou a cantar, contar a história da lâmpada mágica, né? E eu sei que lá a Emília encontra uma lâmpada mágica. E ela encontra, ela vai um dia para a floresta para fazer os 3 pedidos dela. Só que começa a chover e a Emília tá tão assim emocionada com a lâmpada e com o gênio, e o gênio querendo saber o que, é que ela quer. E ela vai e fala sem querer que ela tá precisando de um guarda-chuva. E o gênio dá para ela um guarda-chuva. E aí ela vai e fica chateada porque ela estraga um pedido do gênio com um guarda-chuva. Aí na minha casa não tinha televisão, mas a minha vizinha tinha. E eu ia para lá toda tarde, ficar no murinho assistindo. Gente, é assim, não tenho palavra para descrever Monteiro Lobato e as histórias de Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se vocês não assistiram, procurem aí. Talvez, eu acho que ainda passe em alguma TV por aí. Né? Quem tenta ver a cabo, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu tive o prazer na minha vida foi de assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, as histórias infantis me marcaram muito, as histórias todas, a vida toda, os livros me marcaram muito. Então, isso é só uma pequena introdução, tá? Eu tô desse capítulo 5, tá? Tem a primeira página, tem no livro, e logo depois tem. Eu vou colocar um vídeo do YouTube para vocês, falando sobre a primeira página, e depois tem uma atividadezinha, tá bom? Temos aula hoje e amanhã a gente volta com a atividade, tá? Só queria fazer uma introdução falando da minha experiência com histórias e eu sei que alguns, se vocês também têm alguma se vocês têm alguma história, alguma coisa que marcou para vocês, a primeira história que alguém contou, faça um vídeo e manda para mim postar na próxima aula, tá certo? Vocês estão ouvindo, né? Se alguém tem uma história para contar sobre, eu contei a minha história que o que me marcou foi
a minha avó e o Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, que foi, assim, a primeira coisa na televisão que eu vi. Então, se você tem uma história parecida com a minha, de uma história que ele marcou, ou de na televisão, um livro que você leu, faz um vídeo e manda para mim que eu vou postar na próxima aula, tá certo? Que já vai ser na quinta-feira. Então, eu vou colocar lá nas tarefas direitinho a página, né? Eu vou colocar o meu vídeo, esse vídeo, vou colocar outro vídeo contando uma história para vocês, não eu contando, mas outra pessoa contando, e vou colocar também a página da atividade, tá certo, gente? Um beijo, era só para fazer uma introdução e um bom dia para vocês. Beijo.